mais complexo do universo, eu digo sempre isto. E, portanto, sendo isso, nós temos muito que descobrir para perceber como funciona, para só depois poder tentar descobrir como curar doenças. E, portanto, por aí estamos mais longe. Portanto, a ideia é essa perspectiva. Depois, a nível, por exemplo, do cancro, também as células terminais vão seguramente ter grandes benefícios. E a nível das doenças metabólicas, a utilização de células terminais para libertar fatores, células terminais modificadas geneticamente vão poder libertar fatores que estão em falência numa dada patologia metabólica, doença metabólica, ou para combater doenças como cancro ou outras doenças de vírus ou de bactérias extremamente resistentes. Eu acho que aí, nesses nichos, as células terminais têm um grande potencial. Mas nos cancros a aplicação seria, por exemplo, para regenerar a parte catálica. Não só. Também, mas não só. Aliás, diria sobretudo como células capazes de invadir o centro do tumor e de funcionar como agentes de libertação de químicos ou de fármacos capazes de destruir o tumor pelo seu interior. Essa é uma linha muito interessante e que está a ser muito investigada. Será que no futuro a criopreservação vai ser mais acessível? Quando falamos de criopreservação, falamos de criopreservação de células de cordão, não é? Células de cordão. Portanto, células de cordão ou de sangue de cordão umbilical. Se vai ser mais acessível, vai ser mais acessível. Há ideias muito, aliás, não só ideias, está em fase de implementação a criação de bancos públicos de células de cordão, de sangue de cordão. E, portanto, vai ser mais acessível no sentido em que, em muitos países, já existem estes bancos públicos em que as pessoas cedem. Não sei qual é a regulamentação, portanto, não sei qual é a participação das pessoas, portanto, em termos de pagamento de serviço, nem sei sequer se são pagos, isso depende, obviamente, de cada país é um país, mas, no fundo, bancos públicos, em que, contrariamente à lógica que existe nos bancos privados, normalmente, em que o beneficiário de material criopreservável é o próprio dador ou os seus familiares diretos, aqui, quando falamos em bancos públicos, é para potencial utilização de células terminais criopreservadas, mas utilização com base em biocompatibilidade. E, portanto, não tem necessariamente que ser o dador, mas pode ser alguém que seja compatível e que não tenha qualquer relacionamento. Simplesmente está, digamos, caracterizado num banco de dados as características histocompatológicas dos diferentes dadores e dos potenciais beneficiários de um determinado transplante, por exemplo, e depois, enfim, independentemente da origem, as células são usadas como se fosse num banco de sangue. Depois a última pergunta é que as pessoas estão a ser realizados no momento envolvendo células terminais em Portugal. Sim. Há vários colegas a estudar células terminais em Portugal, desde células terminais embrionárias, muito numa linha de desenvolvimento de novos biomateriais para permitir o crescimento sustentado das células terminais. E, portanto, matrizes para permitirem a adesão e crescimento estruturado das células, com vista à diferenciação de tecidos organizados nessas matrizes. Noutra linha, também há muitos colegas a estudar, a desenvolver biomateriais capazes de libertar fármacos dentro das células terminais para que as induzir a proliferar ou a diferenciar num determinado tipo celular de modo mais eficiente. Por exemplo, nós estamos a fazer isso aqui no laboratório, aliás, há uma experiência de correta, se calhar nós poderão ver. Há outros colegas que usam as células terminais como estudam-nas de modo a identificar os melhores fármacos capazes de ensinar as células a serem um cardiomiócito, ou uma célula do músculo esquelético, ou uma célula de músculo liso, ou um neurónio, ou um adipócito.
há muitos outros colegas interessados em estudar células mesenquimais e o modo, portanto, no fundo, estaminais mesenquimais e o modo como elas podem originar também diferentes células do corpo humano. Há muitos outros colegas também interessados em especificamente estudar células capazes de gerar células do músculo cardíaco. Outros que usam células estaminais derivadas de adipócitos e como elas podem gerar outro tipo de células, ou células da medula óssea, para gerar diferentes tipos de células, incluindo as células do sangue. Outros colegas estudam células estaminais do cérebro para estudar diferentes formas de gerar preferencialmente um tipo de células, por exemplo, neurónios, com vista ao desenvolvimento de estratégias para curar doenças do cérebro onde faltam neurónios, ou, por exemplo, oligodendrócitos para doenças como, por exemplo, a esclerose múltipla, onde os oligodendrócitos entram em falência. Portanto, há muitas linhas diferentes, de facto, de colegas a estudar células estaminais, desde a investigação pura de mecanismos de diferenciação, até à descoberta, à utilização das células estaminais como fonte de trabalho para descobrir novos fármacos, até à utilização de células estaminais para perceber como elas podem estar na origem de tumores, e também a utilização dessas células para combater tumores, até digamos, ao nível mais complexo da utilização das células estaminais para tentar reparar doenças de diferentes sistemas, mas para tentar não simplesmente aliviar sintomas ou permitir, digamos, um tipo de cura não regenerativa, mas para ir mais além e permitir a regeneração dos tecidos. Sobre as células estaminais, este bloco de perguntas, nós agora queríamos avançar para a manipulação genética. Então queríamos pedir, também que fique registado, se nos podia dar uma definição de manipulação genética. Talvez não seja a pessoa mais indicada para o fazer, e que no laboratório haveria outros colegas mais habilitados a fazer. Mas, assim, em conceito, uma manipulação genética é um tipo de procedimento feito sobre células ou tecidos que leva à modificação da informação que a célula expressa sob a forma de proteínas, de RNA e depois de proteínas, e portanto acaba por, no fundo, estas modificações, seja por adição de elementos genéticos, seja por adição de vetores que levam ao silenciamento de outros elementos genéticos, independentemente de ser a potenciação ou a inibição de genes, leva a que o resultado final, em termos de função das proteínas que acabam por se formar, acaba por estar alterado. E, portanto, é uma maneira de, através da manipulação genética, afetar a função da célula. Isto em termos gerais. Quais são os orgânicos mais alterados? Por exemplo, nós sabemos que as mitocôndrias são muito estudadas a esse nível. Sim, em termos de manipulação genética, as mitocôndrias têm particularidade, têm DNA próprio. Isso é uma coisa interessante, têm DNA próprio, mas não quer dizer que todas as proteínas das mitocôndrias têm origem no DNA da mitocôndria. Não, muitas mesmo têm origem em DNA nuclear, outras têm origem em DNA mitocondrial. E, portanto, as mitocôndrias, sim, claramente, há muitas disfunções metabólicas provocadas por mutações nas proteínas, associadas aos genes que codificam as proteínas da mitocôndria, e isso leva, a mitocôndria, a fonte energética da célula, não, a grande central termoelétrica da célula, claramente as modificações genéticas que afetam as proteínas associadas à função da mitocôndria têm impactos muito dramáticos, por vezes, na função